Boa noite, hoje Boa noite. pontualmente, sem o problema, Pontualmente? sem a lei de Murphy, sem a lei de Murphy atuar hoje. Não, nada mal. Deu um tombo nele hoje lá, não deixei ele chegar, não. Tá tudo bom com você? Tudo bem, e você, Sérgio? Tudo jóia? Tudo ótimo. Ó, Lúcio, grava dessa vez, hein, Lúcio? Vou gravar, dessa vez a gente Teve grava. muita gente cobrando da gravação, né? A Aham, participação da outra foi muito boa aham. e muita gente cobrando gravou, não, mas nós vamos gravar dessa vez. O Lúcio não vai esquecer. Não vou. Agora eu aprendi. Ô, Lúcio, vamos esperar um pouquinho o pessoal É, entrar. vamos Aí esperar um pouquinho. eu vou resgatar enquanto isso a questão o que nos trouxe, né, para a gente conversar, o que nos aproximou. Aí eu quero contar a história de novo, né, a questão da minha angústia. Eu tenho até isso datado, esse timeline eu tenho. Você conhece essa história, né, mas quem não ouviu, ou a gente vai deixar gravado, né? Aham, Exatamente no dia 2 de abril, quando eu fiz questão de sair todos. Eu moro aqui no centro, perto do Parque Alfred. Eu, como uhum, jornalista, falei assim: eu vou sair com as devidas precauções todo dia para acompanhar esse fechamento, né, que foi dado. Começo uhum. assim, ninguém nas ruas. Aí começou realmente o movimento, até que o dia 2 de abril, eu até postei e falei assim: uai, acabou a quarentena? Porque já tinha muita gente na rua. Com essa angústia, eu corri atrás corri atrás, não. Num amigo nosso, o Garber, ele postou um gráfico comparando Espanha, os dados da Espanha e os dados da Coreia, Uhum. e eu fiquei impressionado e fui correr atrás, né, das informações, porque a Coreia tinha tanto sucesso assim. E aí, nessa pesquisa, eu vi o sucesso do protocolo da Coreia, que eles aplicaram lá, o rigor do que eles aplicaram tecnicamente, porque eles passaram muito aperto, o Lúcio, no MERS, né, em 2005, eles sofreram demais com isso. Então, eles se prepararam. E aí eu digo que, culturalmente, que muitas coisas, né? Aí eu pesquisei a Coreia, cheguei até uma pessoa dentro lá da Coreia, o Totti Faria, nosso amigo, conseguiu fazer esse intercâmbio, porque o Totti é da Remax no Brasil, a Remax tem no mundo inteiro, e aí ele conseguiu esse intercâmbio lá na Coreia, e aí, conversando com o pessoal da Coreia, ele colocou a gente em contato direto com a universidade Uhum. coreana. Então, nesse contato, eu me inteirei, né, sobre a questão dos testes RT-PCR, dos protocolos que eles seguiram, do rigor que eles tinham o rigor que eles tinham com o pessoal que estava contaminado, né, que estava com o vírus mesmo, que eles têm que ficar em isolamento. O que hoje, né, tá bem evidente, o contact tracing, né, você fazer o rastreamento das pessoas que eles tiveram contato. Então, dentro desses estudos, eu aprofundei, fiz o protocolo, criei não, né, montei o que eu chamei o projeto Protocolo Coreia, que ficou pronto dia 12 de abril, Uhum. e nessa a gente foi se conhecendo por conta desse meu jornalismo investigativo, né, Lúcio? Certo, certo. Então, a partir disso, eu estou envolvido demais. Conheci você por conta desses detalhes, né? Porque eu estava assim, desesperado, desesperado não, né? Mas uma situação que precisava resolver, uma pessoa que estava com suspeita e que não poderia ser feito pelo SUS. E aí a Sandra Tibiriçá falou assim: não, o Lemos Laboratório tem o RT-PCR aqui. A gente falei: tem, porque é um teste muito. Como é que eu vou dizer? Aliás, você sabe dizer melhor do que eu, né? Ele não é um teste simples, ele precisa de ter equipamento, ele é um teste de biologia molecular, né? Ele Uhum. não é simples, né? É um teste que ele exige técnica, exige equipamento, exige conhecimento, para que a sensibilidade dele chegue ali 98%, 99%. Então, aí Uhum. eu vou passar a bola para você, eu acho que o pessoal já entrou, já deu um tempo bom, passando a bola para você, porque a técnica desse teste já começa na hora de coleta, né? Porque Uhum. a importância da coleta para que o sucesso seja feito. Aí eu passo essa bola para você, o Lúcio. Como é que é esse processo do RT-PCR para você conseguir um nível de sensibilidade próximo a 100%?
Tá. Então, gente, a gente tem que começar lembrando que quando a gente vai pesquisar com RT-PCR, nós estamos pesquisando o RNA ou o DNA, né? E no caso aqui do Covid, né, do SARS-CoV-2, é RNA. RNA. Então, o que acontece? Existem vários cuidados antes mesmo de se fazer o exame, porque os equipamentos são ótimos de todos os laboratórios, os profissionais são muito bem treinados, o pessoal de biologia molecular é muito detalhista, tá? A gente sente isso neles, né? E a maioria são estudiosos, já tem mestrado, doutorado, então trabalham muito bem. Então, o problema hoje não é bem o equipamento e o pessoal técnico ou formado em nível superior. O problema hoje em RT-PCR se chama pré-analítico. O que é um pré-analítico? Esse pré-analítico serve para todo tipo de exame. É tudo o que pode acontecer com o paciente ou a amostra momentos ou dias antes de você realizar o exame. Então não adianta você ter toda uma tecnologia, um pessoal preparado, se a amostra ela é mal conduzida. E ela pode ser mal conduzida desde a escolha do momento onde vai ser colhido até a entrega e armazenamento daquele material no laboratório. Isso tem que tomar muito cuidado. 80% dos erros de laboratório no mundo são causados por erros pré-analíticos, que não dependem tecnicamente do laboratório em si, daquela técnica em si. Então você pode ter um erro, por exemplo, no RT-PCR, que é a escolha do momento errado para você colher. O RT-PCR, a pesquisa do RNA do vírus da Covid, ele não pode ser antes de 2 ou 3 dias do contágio, do contato, né, da infecção. E muita gente pode pensar assim, não, eu tive contato agora, vou ali e faço. Não, você ainda não começou a replicar vírus, então você pode ter um resultado negativo. Não vai ter uma carga viral o suficiente para ser detectada. Então, se você colhe antes da hora, o teste é ruim? Não. Você colheu sem a prévia cuidado na cronometragem disso aí, né? Bom, a partir de 2, 3 dias você pode começar a colher o material. E aí que vem as questões de sensibilidade até 10 dias, é falado isso, mas de não estar vendo isso acontecer. Uhum. Primeira coisa que a gente tem prestado muita atenção é que com que material você utiliza para colher essa amostra, né? Então, o paciente que vai colher o material, vamos dizer que ele vai lá certinho, 3, 4 dias, senta ali para colher o material. Primeira coisa, a escolha do swab que vai ser utilizado para essa coleta. Se o material vai ser processado no mesmo dia no laboratório, você pode utilizar de swab de algodão. Não tem problema. Você colheu, vai levar para o laboratório. Ô, Lúcio, só fazer um parênteses aqui, como a nossa conversa é para pessoas especializadas e para leigos, o swab é tipo um cotonetezinho. Swab é um cotonete grande. É um cotonetezinho grande, Mas de materiais diferentes. De materiais diferentes. Então, quando você pega um swab de algodão e colhe para levar diretamente para a área técnica para ser processado, não tem problema algum. Se esse material também vai ser processado no mesmo dia, você pode colocar numa solução salina, de soro fisiológico, para ela não ressecar. O algodão, né, o swab vai ficar imerso ali e vai para a área técnica. Ótimo, tudo bem se você faz assim. A questão é que o algodão costuma degenerar, né, destruir o RNA se ficar por muito tempo. E a temperatura também envolve isso. Agora, vamos dizer que na sua região não tenha um laboratório que faça esse exame. Ele tem que encaminhar para outro laboratório. É só tomar o cuidado de colher em swab ponta de rayon e colocar esse swab dentro de uma solução que não vai ser mais uma solução fisiológica, vai ser uma solução especial, tamponada de pH 7.4, que seja RNase free. O que quer dizer isso? Não destrua, não deixe destruir o RNA.
Porque se não se seguir essa questão, você terá um resultado falso negativo. O resultado falso negativo... Porque deteriorou o RNA durante o transporte. Quanto tempo, mais ou menos, isso? Quais condições de transporte? Então, quando você tem um material que vai viajar para outro laboratório, ele tem que chegar nesse outro laboratório, vamos dizer que as coisas não chegam no laboratório e são processadas imediatamente, tá bom? Então você tem que chegar em pelo menos 48 horas para ter mais umas 24 horas ali dentro, aonde o material vai ser processado. Né? Então vai ter toda aquela circulação, identificação, até ser processado. O que é isso, processar? É a extração do RNA do vírus daquele material que você enviou. Quando isso é feito, aí tudo bem, o material é extraído, o RNA fica protegido e pode ficar guardado, congelado. Não me lembro se é congelado ou isso aí é com a Isabela, né? Vai ficar... eu acho que são 20, até menos 20 graus, é isso? E vai ficar congelado esperando ser processado. Ah, vai levar 5 dias, não tem problema. O problema é no transporte até a hora de extrair. O grande gargalo no mundo tem sido isso. Porque essa não viagem... Só isso, não só isso também, né? Mas depois a gente fala sobre o outro gargalo. Essa viagem do material, ela é muito complexa. Então, tomar muito cuidado com isso, tá? Se tomar cuidado com isso, as coisas ficam bem mais tranquilas. Então, depois disso, de extraído, o material vai para o setor de biomolecular e ali ele é processado da forma correta, no equipamento real-time, que é um equipamento próprio para isso. Né? Existe, inclusive, agora, vai sair um equipamento em São Paulo, no Einstein, que vai fazer 1.600 testes por hora. Por teste, né? por jogada. Né? Você faz uma partida de 1.600 pacientes. É ótimo isso. Porque o gargalo em São Paulo é gigantesco. Você pegar 1.600 pacientes e faz numa rodada que o RT-PCR faz 96, isso é ótimo. O problema é que tem que ter os 1.600 pacientes, tá? Porque se tiver 1.000 só, 600 testes vão ser perdidos. Porque é um chip. E esse chip roda com 1.600. Tendo um ou tendo 1.600, ele vai gastar 1.600 testes. Então, para o momento, ele é muito bom. Pode ser que lá no futuro, distante ou próximo, porque tomara que seja próximo, tenham menos pessoas para fazer esse exame. E aí, o que era muito bom pode se tornar meio complicado, porque aí você, para rodar, tem que ter 1.600 pacientes. O que fazia em um dia, junta rapidinho e faz, pode levar 2 dias para juntar 1.600. Tudo tem sua hora, ok? Certo. Mas é muito bom. Tá precisando, principalmente São Paulo e Rio de Janeiro. Porque é muita gente para fazer. Uma curiosidade, qual que é a capacidade que vocês têm lá no laboratório de processamento de exames por dia? Você sabe esse número? Hoje em torno de 500 testes dia. A gente pode processar 500 testes dia sem precisar mexer em equipe, nem criar outros turnos, né? Até 2 turnos a gente consegue trabalhar com 500 testes sem grandes confusões, né? Dá para trabalhar bem. Eu queria, Lúcio, que você falasse para leigos, né, assim, principalmente, sobre a diferença do RT-PCR para o teste rápido. Não estou falando de questão de técnica, não. Estou questão mesmo de resultado. Qual é essa diferença, né, do teste rápido e para o RT-PCR? Primeiro vamos falar das diferenças. Qual é a essência do RT-PCR? A diferença é o que você está pesquisando. Sempre que me perguntam assim, eu faço qual teste? Eu pergunto, o que você está procurando? Tá? Vamos dizer, eu estou procurando saber se eu estou com o vírus. Então, tem que ser o RT-PCR. Por quê? Quando você vai pesquisar anticorpo, que é o teste rápido, o teste de equipamento, você está pesquisando a reação do seu corpo, a possível, né? Reação do seu corpo contra um invasor. Isso leva dias. Aí você pega a bula do kit e ele fala assim, a partir do 7º dia do sintoma, você começa a ver os anticorpos que se formaram. Infelizmente, esse vírus não está se comportando como todos os vírus até então.
Então eu tenho 43 anos de laboratório. Eu sempre achei que a IgM ia chegar antes da IgG. E não é assim que está acontecendo. Esse vírus ele não tem uma cronicidade que a gente pode seguir, saber pelo anticorpo qual a idade dele. A cronologia Posso fazer dele. só um parênteses para quem não conhece? É porque é como se o corpo soltasse Os soldados. os soldados, né? Um pessoal. Aí a primeira é o IgA, né? Já tá aí. É o primeiro comando, vamos lá, Exato. a primeira tropa. Aí a segunda, teoricamente, nos normais, né? Nas infecções normais, é o IgG. E aí é o IgM, desculpa. Aí o IgG é como se fosse uma cicatriz, que fica mais tempo. Vamos então, falar por isso assim, que é o rápido. que o povo vai entender fácil. Entrou um invasor no seu corpo. Você manda o batedor, o IgA. Isso. Ele começa a atividade. Isso sinaliza os soldados que vão para a infantaria, a guerra, vão lá, vão brigar. Depois vem a colocação do batalhão que vai manter a segurança da região, que são os IgGs. Mas não está assim. Virou bagunça. Desordem total no quartel. Está indo gente a hora que quer. Então, por exemplo, entra IgA e às vezes só fica IgA. A gente vê isso nos resultados. Isso é uma característica desse vírus, né? Está sendo a característica desse vírus. E às vezes a IgG, que só deveria ser a última, ela vem antes junto com a IgA. E agora, tem uma outra questão. Várias pessoas, mas não são poucas, várias pessoas não desenvolvem anticorpo algum. E aí... Você é um exemplo. Eu sou um dos exemplos. Eu tive RT-PCR há mais ou menos 30 dias atrás e eu até hoje não tenho nem IgG, nem IgA, nem IgM. Eu acho. Pode ser que eu tenha IgG do SARS-CoV antigo, o que atua em nossa população. Já se fala em imunidade cruzada. Quem teve o outro SARS-CoV pode estar sendo protegido contra o 2. Isso é teoria, mas é plausível, cara. Porque não é possível que uma pessoa tenha o vírus e não sinta nada. Mas nada. Foi o meu caso. E um detalhe, né? O RT-PCR ele não dá falso positivo, né? Não dá falso positivo, né? E então, porque você está pesquisando o RNA específico ali. Os testes que nós temos de sangue, eles são específicos para o SARS-CoV-2. O IgG2, se você tem o IgG velho, ele não pega aquele anticorpo, ele fala que você não tem nada. Aí eu estou correndo atrás e aconselho a todos os meus colegas de laboratório a correr também, quem achar primeiro levanta a mão, de um kit de IgG para o SARS-CoV de 2002, que é o velho, que pegou a população, mas não trouxe tantos problemas quanto o novo. E vamos testar o povo. E vamos começar a correlacionar se o RT-PCR positivo de um cara dá positivo para o IgG que a gente menos esperava, que é o IgG antigo. Tá bom? Então isso é mais uma situação que pode ocorrer. Então o que vocês veem com isso? Dá para confiar numa doença que pode ser grave para uns, num teste que começa tardio e pode nem vir nada. Nos estudos dos kits, fala que chega com 7 dias no teu sangue para te proteger. Mas os chineses já sinalizaram com trabalhos, publicações, que em média leva 20 dias. Média, 20 dias. Pode levar 30, 40. O que adianta você saber que anticorpo você tem com a doença que foi há 40 dias atrás? Há 20 dias atrás? Sendo que, para algumas pessoas, depois de 5, 6, 7 dias, ela se torna grave. Então, não adianta. Vamos lá, você tem uma escola que você quer saber se aqueles alunos estão com um problema, né? Você pegou 2, 3, foram para o hospital, estão com Covid. Vamos lá, vamos ver quem está aqui. 100 pessoas. Aí você faz teste rápido. Poucos estão desenvolvendo IgG, alguns IgM. Vamos segurar esse povo. Vocês que deram negativo vão para casa. O que vai acontecer? Eles vão levar o vírus para casa. Vai levar. Porque você não detecta a tempo. É usar um teste no horário errado.
E ainda dá uma falsa segurança de que ele não está contaminado, que ele está tranquilo. Exatamente. Então, isso vai acontecer, já deve estar acontecendo por aí, que é decidir liberação ou não, volta ao trabalho ou não, de acordo com os anticorpos. E ainda a gente não sabe se esses anticorpos estão dizendo a realidade para a gente. Então, quando você pesquisa o vírus, não tem como errar. É o vírus que está ali. Aí o pessoal fala, mas se passar de 20 dias, 15 dias, o vírus está morrendo. Para mim, não importa. Tem vírus, eu estou longe. Tem vírus, tem que isolar. O certo, como se faz no Portugal, é você ficou isolado 15 dias, tinha dado positivo, ficou isolado 15 dias, antes de liberar o sujeito, faz o RT-PCR. Deu negativo, tudo bem. Em Portugal faz 2. E outra coisa importante, não é um vírus somente de via aérea. Uma amiga minha lá na Alemanha hoje me manda mensagem e fala assim, eu fui fazer o RT-PCR porque eu vou fazer uma cirurgia eletiva. Me usaram o cotonete, que ela chamou cotonete, o suave, na narina, na boca e no reto. Na Alemanha, estão escolhendo 3 sítios. Eles não querem deixar passar. Ah, mas no reto, as fezes. Poxa, e se for idoso? Se tiver que ter cuidador, vai mexer com as fezes. Entendeu? Então, os sítios já não são mais só nariz e orofaringe. Ah, mas passou 10 dias. Pede para o paciente escarrar, faz do escarro. Quanto mais perto do pulmão, melhor. Tá? Nariz ele vai descendo, né? Ele vai descendo. Ele vai descendo. Até chegar no intestino também, até chegar no rim. O bicho vai para tudo quanto é lado. Então, o sítio de escolha vai variar com a idade do processo ali, do ciclo. O Lúcio, a Berta Almeida fez uma pergunta que eu acho que é importante, que tem a ver com esse momento. É por quanto tempo a pessoa pode estar transmitindo o vírus? Então, não sei. Ninguém sabe. Olha só o que está acontecendo. Falaram que o número cabalístico, que eu não sei de onde apareceu, 14 dias. Não sei de onde apareceu esse número. E aí a gente acredita nisso, né? Aí, teoricamente é porque é o ciclo, né? Até para a pessoa realmente... Mas esqueça. A partir da contaminação, ela pode ter até 14 dias. Então, assim, cabalisticamente pode ser 2 vezes 7, o 7 tem alguma coisa disso. Então, pode ser isso, né? Primeiro que eu acho que mas é por causa desse tempo mesmo. Né? Não avisaram o vírus, né? Prazo. Não avisaram o vírus. Pra ele. Porque acontece o seguinte, primeiro, final de semana aqui. 14 dias a partir do quê? Qual é o ponto zero? Qual é o primeiro dia? Aí você conta 14 dias, tudo bem. Segundo, a gente já pegou paciente que, olha a história do paciente, teve contato na escola, na faculdade, em São Paulo. Durante uma semana assistiu aula com um professor francês. Durante a semana o professor espirrava, tossia. No último dia ele passou mal, foi para o hospital. Diagnosticado, Covid. Os alunos foram cada um para o seu flat para ficar 14 dias. 14 dias se passaram, alguns se tiveram sintoma, outros não. O nosso conhecido, que veio de São Paulo, ele estava lá, voltou com 14 dias, no 15º estava aqui. Aí não quis ir para casa, pai idoso, mãe idosa, foi para um flat. Mas antes de ir para o flat, fez o exame. Estava com a namorada nesse dia. Ele positivo, ela negativo. Mas ela, companheira, foi junto para o flat. Fizeram o exame uma semana depois. Tá? Os 2 positivos. Aí já 7 mais 7, né? Quer dizer, já tinha ficado 14 mais 7, os 2 positivos. Ele com os 3 anticorpos, ela sem nada. Ele com IgA, IgG e IgM. Passou 26 dias, foram repetir,
ela positivo, ele negativo. Até passar mais um tempo e ela ficou negativa. Ou seja, ele voltou transmitindo com 14 dias e passou para ela. Então, eu acho que lá Portugal, na Europa, eles já estão preocupados com essas questões. Tá certo que não tem verba, já gastou com um monte de coisa, mas se quem pode fazer... Não, é pior que nós estamos vendo aí que o Minas está indo bem, mas outros estados já gastou verba com o que devia e o que não devia, né? Então. Não, mas não vamos entrar nesse mérito, não. Então, aí o que acontece? Todo mundo pensou no teste rápido, por causa do nome dele, rápido, como teste precoce. Ele não é precoce. Ele tem um atraso de, no mínimo, 20 dias. Porque a gente tem que pensar o seguinte, o sintoma deve vir, o sintoma mesmo que te leva ao hospital ou ao médico, uns 4, 5 dias depois da infecção. Ideal mais ou menos 15 a 20 dias para você produzir o anticorpo. Então ele é um exame que estão pedindo para ele fazer o que ele não consegue. Ele não é um teste tão ruim, tem teste que é uma porcaria, tá? Mas ele não é um teste tão ruim, porque senão os anticorpos de máquina seriam melhores nesse momento. É o momento que está sendo realizado o exame que está errado. Você colher um material num horário que não tem anticorpo, é querer que tenha quanto de sensibilidade? Tem 30%. Não tem condição. Tem 30%, mas às vezes é 30% porque 30% das pessoas geram anticorpo antes das outras. Pode ser. Então é um momento de teste rápido, guardem na cabeça, teste rápido, para mim, tá como uma mamografia para câncer de mama. Quando te fala, já era. Já tá lá. Você quer precocidade. Então você faz um teste... É porque o nome teste rápido parece que dá a entender que... Você colocou isso bem, para dar a entender que ele vai dar uma solução rápida para o problema. E ele não vai dar. Isso as pessoas têm que saber. Quem está vendo essa live aqui tem que multiplicar, porque isso é saúde pública, isso é utilidade pública. Sim. Isso é uma diferença que pode custar uma progressão geométrica nessa curva do vírus por conta desse tipo de postura. As pessoas fazerem o exame errado, não é errado, na hora errada, que não na hora errada. Achar que está seguro, achar que talvez está ali com uma gripezinha e, na verdade, é Covid, e ele está espalhando sem saber e com maior consciência tranquila, porque não tem noção nenhuma, achou que fez um exame rápido que já deixou para lá e que não tem problema. Vamos então, fazer um exemplo. É fundamental. Um exemplo. Sim. Vamos lá. Você tem um paciente ou um indivíduo que não vai ao médico. Ele soube que lá na farmácia tem teste rápido. Parente dele próximo apresenta sintomas. Ele não tem sintoma. Ele está sem sintoma. O parente que tem. Aí ele corre lá, porque ele ouviu que falar que é teste rápido, e faz seu próprio teste. Para começar, faz uma lambança danada. O pessoal manda para mim aquelas fotos de teste rápido, tem mais sangue do lado de fora do que do lado de dentro. Já faz tudo errado ali. Se é para pôr 2 gotas, o cara põe 5 para garantir. Aí já faz errado. Vou rir, mas mas é real, é isso que está acontecendo. É real. O cara quer fazer um negócio que ele não tem domínio. Então tá, ele pega e faz aquilo. Aí dá negativo. É lógico que era negativo. Não chegaram os 15 dias para ele ter produzido. Aí, ele volta para casa feliz da vida. Antes passa na casa da namorada. Antes vai fazer uma fezinha. Só que 80% das pessoas que têm o vírus são assintomáticas. Elas não sentem nada. E o teste rápido dá o passaporte para ela passear. É isso que está acontecendo. É feito na hora errada. O indivíduo não tem orientação médica. Às vezes ele já está com uma sintomatologia interessante e pensa que é gripe, porque deu negativo no meu teste rápido super poderoso. Entendeu? Então esse que é o grande lance da história aí com relação ao momento errado. Para que então serve esse danado teste rápido? Ele serve, ou serviria, para te mostrar mais para frente como é que foi o desenho daquela infecção, né? O desenho epidemiológico na região. Quantas pessoas ficaram imunes, teoricamente, porque ter IgG também não significa muita coisa, toma bastante corticoide, faz aqui, né?
Aí você vai ver o que acontece, não adianta nada ter IgG. Aí o cara tem aquela... Essa do corticoide eu não entendi não, mas depois você explica. Depois eu explico. Então o que acontece? Você tem um exame que vai mostrar como se comportou uma população. Não é para você saber se eu estou doente agora e o que eu faço. Entendeu? Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Aí, onde eu falo? Pô, tem que investir no teste que vai dizer se você tem o vírus ou não. Isso que tem que ser Lúcio, feito. você falou um negócio com muita propriedade a outra vez, e eu repito aqui que foi muito claro. Você está numa guerra. Para você... você está numa guerra. Para você saber onde está o soldado, você tem que. Não adianta você rastrear a fogueira que está para trás. Não. Você tem que. Para achar o soldado, você tem que ter o RT-PCR. A guerra é com ele. É o que não ele está dizendo. O rastro que ele deixou. Exatamente. É isso aí. E para onde que ele está indo. Então você tem que saber. Tem que ser quase que tempo real. É um trocadilho, né? Mas você tem que saber se o vírus está ali naquela população e cercar as pessoas que podem ser possíveis contaminantes. Entende? Fala. Pode completar. Olha o meu caso. Quando eu fiz o meu teste, eu fiz por quê? Eu tinha ido a São Paulo naquela loucura de trazer kit para o Brasil, que no início era uma loucura, não tinha transporte. Então eu fui pessoalmente com o meu carro buscar no aeroporto de Guarulhos. Aí quando eu voltei, 3 dias ou 2 dias depois, vou fazer meu RT. Eu não estava sentindo nada. A Isabela, a biomolecular, falou, para quê? Vai falar, não, eu vou fazer. Eu quero ser o controle negativo. Controle negativo que nada. Eu fui controle positivo, que deu positivo. Repeti no dia seguinte, positivo. Mas sem sentir nada. O que eu fiz? Me isolei. Saí do laboratório, pedi para fazer de todos que tinham tido contato comigo, ninguém deu positivo, só eu, e me isolei. Não tive sintoma. Por isso que eu falo que eu devo ter o anticorpo anterior. Pode ser. Ou a minha imunidade inata é favorecida, produzir interferon, sei lá. Isso pode ser possível. Algo acontece. Isso é possível. Ou o que eu fiz, ozônio, vitamina C, vitamina E, vitamina D, pode ter ajudado. Né? Então... Você entrou na cloroquina? Não, tá aqui, ó. Pra vocês falar, ó. Ganhei dos meus amigos 3 frascos de cloroquina, ó. Hidroxicloroquina. Mas isso que o Lúcio está recomendando foi tudo indicação médica. Não tô. Tudo indicação nem médica. Usei. Não. Os outros que você usou foi tudo indicação médica. Né? Sim. Não dá automedicação jamais. O que eles falaram para mim? Você só vai tentar usar isso aí se tiver sintoma e vai procurar o outro médico daí e tal. Não precisei, guardei. Se alguém precisar, tem. Ô, Lúcio, você tem ideia de quando você pegou? Você acha que você faz uma imagem de quando isso pode ter acontecido? Você estava sem máscara, né? Na época... Na época ninguém estava usando, né? Ninguém estava usando, estava começando. E eu fui para Guarulhos. Você tem uma noção? Eu tenho, foi no dentista. Na hora que eu fui em Guarulhos, eu aproveitei e passei no meu dentista. Lá em São Paulo? Lá em São Paulo. Meu dentista é em São Paulo. Espera. E aí... O dentista realmente ele tem um potencial muito grande de pegar. Pessoal, profissional e aí, como ninguém sabia nada de nada, estava começando e tal, não tinha nada de proibido em São Paulo ainda. Foi logo no início de como começou isso aí. E aí eu acho que foi lá. Eu acho que foi lá. Agora, ou no aeroporto, né? Já que está dando bobeira no ar, né? Sem máscara, a máscara protege demais. Isso a gente tem que tirar. O Júlio Abreu foi um dos primeiros a falar sobre isso, desde o início da pandemia, do uso de máscara. Certo. Isso mostra que quando a população tem um comando, tem uma liderança com alguma coisa coerente, igual é o uso da máscara, as pessoas atendem. Então, quando se fala nessa questão quando eu falo do protocolo Coreia, eu vejo muita resistência, as pessoas falando a cultura do oriental é diferente, a cultura que ajuda, que eles são muito disciplinados. Eu não concordo com isso por uma coisa muito simples.
a cultura do político, a cultura da nossa liderança que não é boa. Porque as pessoas atendem aos bons comandos, Lúcio. As pessoas atendem a projetos coerentes. As pessoas não... isso é apostar na ignorância da população. Tudo bem que a população é indócil, tudo bem que a população ela é arredia, tudo bem que a luta pela sobrevivência ela tá puxada, porque as pessoas estão tentando sobreviver, porque não há decreto que coloque, que não tire de casa a pessoa que está com fome. Então as pessoas precisam sobreviver. Então essa questão de liderar, de ter bons comandos, a máscara provou que você vê Juiz de Fora, apesar de muita gente usar embaixo, você vê praticamente 90%, 95% de pessoas usando máscara. Então isso assim mostra que realmente você tendo boas políticas públicas de saúde e boas lideranças, e eu completo essa questão de liderança. Eu estava conversando com o Júlio, citando ele agora sobre as máscaras, eu falei que a vitória da pandemia ela tem que se basear no tripé liderança, ciência e comunicação. Se um desses 3 tripés falharem, né, se um desses 3 falhar, ele não vai ter se você tem ciência e tem liderança e não comunica bem, as pessoas não vão escutar. Se você tem liderança e tem comunicação, mas não tem ciência, vai ser populismo. E se você tem ciência, comunicação e não tem liderança, você não tem nada. Então, se a gente se basear nesse tripé, se a gente ter esse foco, a gente consegue virar o jogo. Então, essa questão de falar que a população não tem cultura, não tem cultura dos orientais, não tem, graças a Deus. Nós somos brasileiros, nós temos todos os lados positivos e os negativos. Mas com liderança a gente consegue aplicar as boas práticas que foram aplicadas em qualquer lugar do mundo. Como eu pesquisei a Coreia, que foi o lugar de maior sucesso, eu sempre tenho como referência a Coreia. Mas só para você ter uma ideia, aproveitando também, ô Lúcio, com relação à Coreia, no levantamento que eu fiz no dia 12 de abril, a cidade principal, que tem o principal foco, chama Daegu, né? A Sandra Tibiriçá até me ensinou, porque na pronúncia é Daegu. No dia, eu estou olhando aqui, no dia 18 de maio, dia 18 de maio, que eu fiz a segunda pesquisa, lá tinha 6.871 casos, certo? Deixa eu pegar no dia 12 de abril, eram 6.819. Então, dia 12 de abril, 6.819 casos de Covid no principal centro, lá onde que teve o maior foco da pandemia. 6.819. Mais de um mês depois, 6.871. Você entendeu como que eles domaram os vírus, né? Domaram o Covid, sem fechar um cinema, nem cinema. O meu amigo mas você sabe também o que eles fizeram, né? Não, mas só o meu amigo coreano falou que o cinema está vazio, evidentemente. Mas nem cinema eles fecharam. Não, pode completar aí. Então, o grande problema é a estratégia errada na hora errada, né? Como é que você vai conseguir separar quem está infectando de quem pode ser produtivo? Né? Não, você está falando lá na Coreia? Não, aqui. Ah? Eu estou puxando para cá. Não da Coreia, não. Não, pô, vou falar bem. Eu sou fã. Vou falar bem, porque os caras fizeram o correto. O que eles faziam? Fizeram rapidamente o teste certo. Não fizeram o teste rápido. Né? Fizeram PCR. Então os caras... Aparecia um sujeito positivo, imediatamente todo o contato desse sujeito era testado. Se você não tem dinheiro para fazer para todo mundo, faça para os contatos de quem se mostrou positivo. Isso. Né? Isso aí é muito tranquilo, dá para fazer. Né? Então, não temos dinheiro para tudo isso, vamos fazer o que não serve. Pô, não adianta nada. E outra coisa, se você pegar o protocolo da OMS, do OPAS, sei lá que chama, tá lá, diretrizes de laboratório para análises clínicas, RT, PCR. Anticorpos não servem para esse momento. Não servem. Tá lá. Não é uma... Né? Não. Aí, pô, o cara falava, tinha um ministro aí que falava, não, eu sigo a ciência. Pô, segue a ciência num pedaço, porque o outro pedaço não foi seguido.
fizeram o exame errado. Não ajudou muito. Então tem que tomar cuidado na decisão e tem que chamar quem entende. Pô. Tinha muita gente no laboratório olhando e já vendo os resultados não estavam compatíveis com o que a gente esperava. Porque pior do que a informação, né, de um teste, né, ela ser errada. Você ter confiança numa informação que é errada. E aí? Tem várias entidades, privadas e públicas, que acham que estão fazendo o certo ao pegar uma população delas interna e fazer os testes de testes rápidos, de anticorpos, que seja, na hora errada, e definir quem fica e quem sai. Normalmente está ficando quem está bom e sai quem tá com vírus. Sim. Tem gente que não está podendo voltar ao trabalho porque a IgM está positiva. Gente, IgM não marca doença aguda. IgM aparece, às vezes, na fase aguda e permanece por muito tempo. Se você for esperar um sujeito ficar com IgM negativa para voltar a trabalhar, dá uns 3, 4, 5 meses para o cara para descansar. Porque tem gente que vai ficar com a IgM residual. Isso acontece. Quem é gineco sabe. Toxoplasmose acontece isso, rubéola acontece isso, citomegalo acontece isso, Epstein-Barr acontece isso. São doenças que, com o tempo, alguns indivíduos, ou muitos, mantêm a IgM positiva. Eu quero saber quem é que fica controlando se a IgM sumiu de um Epstein-Barr, de um citomegalovírus. Ninguém fica controlando. Se fosse começar a controlar mês a mês, iam descobrir que dura um monte de tempo. Fica lá na frente. Então, se vocês estão esperando alguém ficar negativo de IgM, ou alguém criar IgG para voltar a trabalhar, ninguém vai trabalhar mais não. E, Lúcio, eu queria fazer uma imagem aqui com você, imaginar o seguinte. Eu fui ali na rua, por um acaso a máscara caiu, na hora que eu fui comer alguma coisa, beleza, peguei o Covid. Deus me livre, mas vamos lá. Deus me livre, não. Você assim, tirou a máscara por outra razão, mas vai. Tirei, mas beleza. Aí vamos, peguei o Covid. Hoje, terça-feira, 26 de maio, 6 horas da tarde. Peguei Covid e tal. Não tô, óbvio, evidentemente, eu não estou sabendo, não estou nem imaginando. Tem algum exame que dá para ser feito agora? Não. Você vai ter que esperar 3 dias para ter segurança. 3 dias com sintoma ou sem sintoma? Sem sintoma. Não precisa ter sintoma para fazer RT-PCR. Tá. E sem sintoma, daqui a 3 dias eu desconfiei que não estou bem. Se tiver sintoma, melhor ainda assim, é mais garantido ainda. Mas esse sintoma tende a aparecer nesses 3 dias, ou daqui a 14 dias, ou daqui a... se o período de incubação é 14... ou daqui a 21 dias, não é? O que eu falei é besteira, não, né? Não tem... 14 não. Depois do 14º dia, sem sintoma. Não. Você pode ter sintomas... Você entendeu minha pergunta? Eu não Entendi. sei se eu fiquei confuso. Tipo assim, eu peguei hoje, mas eu começo a detectar o vírus a partir do 3º dia, ou a partir do meu, que teria quando fosse sintoma, depois do 14º dia? Então, você teve os sintomas, depois de uns 2, 3 dias, começa. Não, tudo sem sintoma. Tudo sem sintoma? A partir do terceiro... Olha, eu não confiaria em ninguém sem sintomas que teve contato com alguém com Covid entre o 3º dia, 2º dia, até pelo menos o 20º dia, se ele não puder fazer exame nenhum. Porque ele pode muito bem estar cuspindo o vírus em você. Exato. É isso que eu queria saber. Entendeu? Então ele já pode, a partir... Os 2 primeiros dias, o vírus está lá, se entendendo com o seu corpo lá, tentando se reproduzir. E aí no 3º dia ele começa a aparecer e ele pode se arrastar até, vamos dizer ali, o 20º dia. Exatamente. E tudo pode ser assintomático, é isso? Sempre. 85%. Isso. E aí o PCR que vai indicar isso. PCR que vai indicar. Então você quer... Olha só, um exemplo... Ele vai identificar o vírus. Eu estou dando uma resgatada para quem entrou na live depois, para poder entender esse raciocínio. O PCR vai indicar onde está o vírus, porque ele vê o RNA. Então, nós temos ele sabe onde está o soldado nessa guerra. Exatamente. Nós temos que ter coerência. O que eu estou falando para vocês, eu aplico no laboratório. Os nossos coletores, os que têm contato direto com o paciente, toda segunda-feira fazem RT-PCR. O resultado sai e a gente verifica se alguém se contaminou.
Até agora, nada. Uhum. Mas, uma funcionária que estava há 2 meses de férias, quando começou a confusão, a gente colocou algumas pessoas de férias, não é isso? Sim. Ela ia voltar na terça-feira agora, passada. Antes eu falei, não entra enquanto não fizer o RT. Fez o RT, foi para casa. Positivo. Ela ia entrar no laboratório trazendo o vírus para abraçar as coleguinhas. Sem sintoma nenhum, gente. Então ela está aguardando. Amanhã é quinta, quinta-feira ela vai repetir o RT-PCR, vai fazer quase uma semana. Teve os cuidados médicos, não sentiu nada. Gente, não sentiu nada. Você teve a curiosidade de fazer teste rápido nela? O teste de anticorpos, dá negativo. Agora vamos repetir junto amanhã. Negativo. Anticorpos, isso. Se eu tivesse feito só o anticorpo para entrar, ela ia entrar carregando os vírus dela. Presta é isso que atenção, acontece. pessoal que está ouvindo a gente. Esse é o grande perigo. Porque se ela faz um teste rápido e não detecta nada, imagina a situação. Obviamente, não dá para se aplicar quem tem conhecimento nessa situação. E outra coisa, a velocidade do RT-PCR no retorno dele, ele é fundamental. No começo da pandemia, os testes do pessoal do SUS que estava sendo feito, chegava a demorar 15 dias para retornar. Não faz sentido nenhum. Para quê? 15 dias para retornar um RT-PCR. É igual anticorpo. Vai contar uma história. Mas aí o cara está lá para ouvir ou não. 15 dias pode definir a vida de uma pessoa. É exatamente Entendeu? isso. Não pode Agora, ser isso. Aproveitando esse gancho, Lúcio, como que os testes podem contribuir, principalmente o RT-PCR, estou falando de imediato, né, para a definição de uma política pública de saúde, né, nesse controle à pandemia? Né? Porque quando você faz os testes, você envia para a vigilância epidemiológica. Sim. Você sabe qual que é o desdobramento que tem isso, ou o que pode ser feito para que esses testes que estão sendo feitos pelo laboratório, vários laboratórios, vários faz, outros laboratórios fazem, né? Tem o Corso Vilela, do Laval, tem outros laboratórios, mas só é porque o Lemos Laboratórios ele entrega no mesmo dia porque tem esse equipamento. Só ele, porque a gente faz no mesmo laboratórios lugar. tem aqui. E esse diferencial faz com que o resultado chegue rápido do RT-PCR, que ele é muito mais elaborado. Estou repetindo as informações para quem entrou depois, tá, Lúcio? Então, esse tipo de trabalho eu acho importante das pessoas saberem da importância desse retorno o mais rápido possível. Mas tem um detalhe que eu acho também de utilidade pública, independentemente do que as pessoas estão sentindo, né, Lúcio? Do resultado, se está com sintomas, se isola. Né? Tem que se isolar, esse é o primeiro passo, isso é uma garantia que você não está passando o vírus para frente. A gente aconselha, inclusive, quem tiver com sintomas, pedir coleta domiciliar. Uhum. Porque aí o profissional vai paramentado e ela não se deslocou pela cidade liberando mais vírus, entendeu? É isso, bem observado. E aí eu estava retomando a minha pergunta, né? Como esses testes podem contribuir para a definição de uma política pública de saúde? Né? O que está sendo feito é que todos os testes são notificados para a vigilância municipal, que notifica a federal, né? Vai para o banco de dados. Antes era mais agarrado isso porque tinha que passar pela FUNED, né? Mas como FUNED é a Fundação Ezequiel Dias. Dias ou Neves? Ezequiel Dias, né? Neves. Neves. Não, acho que é Dias, cara, mas tudo bem. Eu vou dar uma pesquisada Só que isso estava meio complexo, porque você tinha positivo, tinha que mandar para lá para confirmar, mas aí o paciente já estava ali, né, cara? Então, saiu uma normativa que todos os resultados estão sendo aproveitados para efeito de epidemiologia. Tá? Isso melhora muito, porque a prefeitura, a Secretaria de Saúde consegue vislumbrar como está o andamento do vírus em toda a cidade, pelo endereço do paciente. Ezequiel Dias, tá? Ezequiel Dias mesmo, Ezequiel né? Dias, Entende? Então, quando você tem o poder da informação, você se reorganiza. Nós não temos, o Brasil não tem dinheiro para fazer RT-PCR de todo mundo. Então, começa sempre pelo doente que chegou lá e foi positivo. E busca os parentes.
busca os contatos. Inclusive, ô Lúcio, essa questão do teste em massa, a gente tem que tirar um pouco desse mito, porque na Coreia, com relação à população inteira, na Coreia e outros países também, eu falo da Coreia porque é o que eu estudei a fundo, você testa no máximo 1% da população total. E quando você está no auge, chegou a testar 5%, 6%. O Juiz de Fora é recomendado no estágio que está 2,5%. O doutor Júlio Abreu, conversando comigo, ele falou assim, Sérgio, Minas ainda tem condição de aplicar o protocolo Coreia, né? Que é a ideia que eu peguei lá da Coreia. E Juiz de Fora tem. São Paulo e Rio não tem. Então nós estamos correndo... Aí é o problema das lideranças, né, cara? Eu não vou falar nisso não, mas de coração, cara, é uma coisa que incomoda profundamente. É o problema da liderança. Nós estamos perdendo assim, um tempo preciosíssimo pelo protocolo Minas Consciente, que a prefeitura foi signatária. Se, na melhor das hipóteses, a abertura total do comércio, com segurança total, ela se dará vai dar um total de 4 meses, 120 dias. Qual economia do mundo vai sobreviver? Eu vou falar na boa, com uma ignorância dessa. Porque eu falo isso, são faces da mesma moeda. Você vai brincar com a vida de alguém? Eu não vou, você vai brincar? Então, eu estou falando de uma coisa séria. Eu estou falando para não confiar no então, ninguém vai brincar com isso. Então, nós não estamos falando para abrir comércio, que aliás que é a próxima pergunta. Nós podemos abrir um comércio com inteligência? Eu vou responder. Pode responder, Lúcio? Pode, deve. Não tem problema nenhum. Você é estudioso social, né? Mas nós não tínhamos, nós não precisávamos ter fechado. Ele foi fechado com antecedência, ele foi fechado sem critério, foi fechado sem aviso. Conversando com o Casarim, que é presidente da CDL, dava uma semana para as pessoas poderem fechar para terminar um estoque de comida, né, de um restaurante. Então, esse atabalhoamento mostra despreparo e pavor, né, assim, e que passa uma insegurança para a população que não convém, que não é o momento disso, né? Não é o momento da gente ter isso, porque a economia é vida, diferente do que as pessoas pensam, diferente dessa polarização burra que se faz, de que uma coisa não dá para se conviver com a outra. Deixa eu te falar uma coisa evidente que precisa. Se cada farmácia, supermercado que tivesse aberto, um profissional que medisse temperatura de quem está chegando, colhesse o material, esses lugares funcionariam como os postos sentinelas. Dali você vai atrás de quem está positivo, vai atrás do resto que mora com ele. Isso é mais barato do que está sendo feito essa zona total, isso que eu falo, de todo mundo. Exato, e não tem nada mais caro do que essas portas fechadas. Sim, 30% das lojas não voltam mais. Não volta, e existe método, Quem está me ouvindo, eu garanto para vocês, não tem mistério, tem muito trabalho, tem estrutura para fazer. A solução para todas as discussões que a gente vê, uma perda de tempo, de energia, já estava na mão há 6 semanas. Sim. Há 6 semanas, Lúcio, Sim. para se tomar uma atitude. Então, é muito fácil. Um amigo meu falou isso, eu não esqueço. É muito fácil a gente estar aqui falando. É muito fácil a gente estar aqui especulando, dando ideia, etc. É difícil você ter a caneta para ter que decidir. Ainda mais quando se envolve em tantas vidas, quando se envolve em situações tão complexas e situações tão inéditas como se está vivendo. Então, eu estou falando literalmente de cadeira que a solução ela existe desde sempre. Sempre. Trabalha por amostragem, pelo menos. Trabalha por amostragem, trabalha com esse georreferenciamento, trabalha com telemarketing, trabalha com os dados precisos. Isso tudo estava de mão beijada, Lúcio, em abril, meu amigo. Abril não, em março. Final de março. Eu tenho acompanhado isso. Então, é uma coisa que deixa a gente angustiado, que chega a ser negligente. Tá? Cara, uma boa. Nós estamos num momento histórico do maior época de centralização financeira que o Brasil já pode ter vivido. É a época de comprar a galinha morta. As pessoas vão vender o que não podem vender porque não conseguem mais sustentar. Então quem tem dinheiro vai juntar, cara. Vai juntar. Maior momento de centralização financeira.
é uma questão assim, ninguém teria irresponsabilidade de falar abre, nunca. Em nenhum momento, desde que eu defendi a questão de na época se falava de verticalização, né? Um lockdown vertical, nunca defendi que se abrisse comércio, porque isso é uma irresponsabilidade frente a uma pandemia tão séria. Mas tinha que ser feito com inteligência. Quando eu me deparei com um protocolo coreano, meu amigo, eu falei, esse é o caminho. Sim. E o caminho, eu falei, gente, está aqui. Tá É aqui, prevenção e detecção. Básico. Ô, Lúcio, eu acho importante falar para o pessoal que o Instagram ele vai encerrar com 1 hora de live. E a gente está com quanto tempo? Nós estamos com 56 minutos. Nós somos então tá, vamos parar vez. então. A minha sugestão é que a gente faça as perguntas na próxima etapa. Qual Se próximo? o pessoal Vai quiser ter continuar. Uma continuação aqui. A gente voltaria Tá. para quem quisesse fazer pergunta. Eu vou correr aqui com uma pergunta da doutora Dramilena, doutora Milena, Dramilena é ótimo, desculpa. Quem já foi infectado e curado descobre pelo PCR? Eu posso falar? Pode. Posso falar? Pode. Não. Acertei? Acertou. Não. Acertei. O PCR é para detectar o vírus. Se você está curado realmente, você não tem mais vírus. A não ser que você pegue um vírus, acabou de beijar uma pessoa com vírus. Não, para com isso. Aí não precisa disso, não. E aí vai... entendi. Ele está ali, mas ele vai ser desativado. Isso, não beije antes de colher seu RT-PCR. Agora, a questão aí de eu pegar uma outra pergunta aqui, qualquer dos 3 IG podem não ser detectados? Ou se tiver com o corona, o IgM dará positivo necessariamente? Não, não dará. A noiva do rapaz lá, 0 de anticorpo também. Vários. A gente faz também de anticorpo todo dia. Está dando uma média de 5 a 7% positivo numa população que está procurando e está dando positividade ou já teve, né, o vírus, está procurando saber se gerou anticorpo. Isso aí está sendo tabulado, é um número aleatório que eu falei, mas a gente vai ter isso tabulado direitinho, tá? Para produção de artigo. Ô, Lúcio, nós estamos aí quase a 2 minutos, 1 minuto de finalizar essa 1 hora. Não esquece de salvar a live, não. Tá, vou salvar. Aqui. Vocês querem continuar? Vamos continuar mais um pouquinho depois para responder as perguntas, Lúcio? Podemos. Vamos, depois, quando cair aqui, nós vamos voltar. Tá. Deixa eu ver aqui, tem uma pergunta aqui que é: quem teve Covid da loja cigana? Quem teve Covid, sintoma e RT positivo e tratado, e terminou o tratamento há 5 dias, precisa fazer outro PCR? Quanto tempo depois? Pergunta boa. Boa. Bom que vai ficar. Nós vamos criar. Não responde agora, não. Deixa cair, que fica para o próximo. Para retomada, né? Tá bom. Fica igual novela. Brasileira adora novela. Então tá essa bom. Resposta vai ser assim que. Não, vamos derrubar de uma vez. Vamos derrubar. Salva aí, tá? Vou derrubar. Tchau, gente. E a gente está voltando, tá? Tá bom. Esperando vocês de volta. Valeu. Salvem, Lúcio. Salve.